Espírito Santo de Deus, faça o nome operar, Pai amado, Pai querido, Pai santo, da autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Venha agindo nesta hora, venha operando, meu Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo da verdade. Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus amado. Olha aí, Pai amado, teu povo adorando, teu povo clamando, teu povo bendizendo o seu nome. Senhor, venha nesta hora uma vez mais, repreendendo, Pai amado, toda a cilada do diabo para com a vida de teus filhos, do meu irmão, da minha irmã. Repreenda, Pai amado, toda obra de macumbaria. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, lhe rendemos graça uma vez mais nesta noite. Lhe rendemos graça, Pai amado, porque a Bíblia nos revela dizendo: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia também nos revela dizendo, Pai amado, que tudo é possível aquele que crê, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós cremos, nós acreditamos, Pai amado, nós cremos, Pai amado, que a oração é poderosa. Nós cremos no poder da oração, nós cremos, Pai amado, na eficácia da oração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que quero te apresentar cada vida, Pai amado, mais presente neste lugar. Nós apresentamos, Pai amado, a vida de cada irmão, Senhor. Nós faz presente neste lugar, Senhor. Vai de encontro uma vez mais nesta hora. Entra agora com a grande providência divina. Entra, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Espírito Santo, Pai, queremos me apresentar uma vez mais, Senhor, o quarto erro desta campanha, Pai amado. Por esta causa me ponho de joelho, Senhor. Eu lhe apresento agora a vida da tua filha, irmã Silvana, ali em São Paulo, a vida da tua cega, tua filha Conceição, ali em Salvador, Pai amado. E apresento a vida da tua filha, irmã Mediane, Senhor, ali no Ceará, da irmã Joana, ali também no Ceará, do irmão Irã, sua esposa, irmã Erenilma, Senhor, irmã Jamile, o filho do teu servo, irmão Irã, Senhor, ali em Alcobaça. Espírito Santo de Deus, nesta hora, Pai amado, estamos aqui clamando, estamos, Pai amado, bendizendo o seu nome, na beleza da sua santidade. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, olha aí, Senhor, teu povo clamando. Olha, Senhor, eu não sei, Pai amado, qual tem sido as aflições do meu irmão, da minha irmã, Senhor, mas venha com a providência nesta hora. Eu não sei, Pai amado, o que tem me afligido, o que tem afligido esse irmão, essa irmã, mas entra agora com a grande providência, entra agora, Senhor, com o seu grande agir, com o seu grande mover, com o seu grande operar. Senhor, quebra agora toda a barreira, quebra agora toda a ação do diabo, quebra agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, Senhor. Quebra agora toda a ação da adversidade, toda intenção, Pai amado, toda intervenção do diabo, repreenda agora, joga por terra. Eu suplico a ti, Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus do meu viver, Deus grandioso, Deus amado, Deus do impossível. Olha, Pai amado, entra. Olha a oração do teu povo, ouve o clamor da tua igreja. Espírito Santo da verdade, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus amado. Nessa hora clamamos a ti, Senhor. Neste momento exaltamos o seu nome, na beleza da sua santidade. Senhor, move suas mãos nesta hora. Senhor, move, Pai amado, as suas mãos uma vez mais nesta noite, em prol desta vida, em prol desta família. Vem, Espírito Santo da verdade, entrando com a providência divina. Vem, Espírito Santo da verdade, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus amado. Entra com a providência agora, meu Senhor, para com estas vidas. Entra, Pai amado, com a grande providência divina. Senhor, 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 ouve agora a oração do meu irmão, ouve agora, Espírito Santo da verdade, a oração da minha irmã, Senhor. No qual é feita a ti nesse lugar, no qual é feita a ti no seu lar, Pai amado, no seu automóvel, no seu trabalho, Senhor. Ah, Pai amado, Pai querido, a Bíblia nos revela dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Ah, Senhor, responda a oração do meu irmão, responda, Pai amado, a oração da minha irmã nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Responda, Pai amado, a oração dos teus filhos. Responda, Pai amado, a oração das tuas filhas. A oração, Pai amado, desse servo, dessa serva que te clama nesta hora. Senhor, Senhor, ouve agora, Pai amado, a nossa humilhação, a nossa súplica, o nosso
firme, Pai amado, em oração, Senhor. Pois nesta noite, uma vez mais, Pai amado, almejamos, vamos tocar na hora da sua veste com a nossa oração. Nesta noite, Pai amado, olha aí, Senhor, o meu irmão, minha irmã, Pai amado, chamando a sua atenção com a sua oração. Ouve, Pai amado, nesta noite, a oração que esse servo faz a Ti. Ouve nesta hora, Pai amado, a oração que esta serva faz a Ti, Senhor. Ouve nesta hora, Pai amado, meu irmão que te clama. Ouve nesta hora, Pai amado, minha irmã que te clama. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai amado. Pelo poder e autoridade, Senhor, que há no nome de Jesus Cristo, Senhor. Estamos clamando a Tua casa. Estamos aqui nesta hora, Pai amado, na igreja pentecostal. Que é o caminho da salvação, clamando a Ti, Senhor. Responda agora a oração do meu irmão. Responda agora, Pai amado, a oração da minha irmã. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus amado, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai amado, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, responda agora, responda, meu Senhor, suplica a Ti, responda agora, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus do meu viver, alfa e ômega, Cordeiro divinal, pedra angular de esquina, Senhor, a Sua presença é real neste lugar, Senhor, a Sua presença, Espírito Santo de Deus, é real na casa, Pai amado, vinha tocando em cada vida agora, não hora conosco aqui na igreja, não está orando conosco agora, Pai amado, por intermédio, Senhor, do nosso canal no YouTube, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, a cada irmão, cada pessoa inscrita em nosso canal, alcança ele agora, alcança ela agora, alcança agora esse ouvinte, Pai amado, a Sua palavra, esse irmão não ora conosco agora, não está entrando no seu automóvel agora, Pai amado, e está pedindo agora a Sua proteção, está pedindo agora, Senhor, para que o Senhor venha tomar a direção do seu automóvel, esse homem, esta mulher, não gosta de agora viajando, Senhor, e está agora ouvindo essa oração no seu automóvel e orando junto conosco, pedindo a Sua proteção, pedindo, Pai amado, o seu livramento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus grandioso, Deus amado, Deus querido, Deus impossível, alfa e ômega, Cordeiro divinal, pedra angular de esquina, estrela da manhã, raiz de Jessé. Senhor, vem agora nesta hora, Pai amado, e Ele te encontra agora, o meu irmão, vai te encontrar agora essa irmã, Senhor, não com tudo que ela come, não com tudo que ele come, Pai amado, Ele coloca para fora, não com nada tem ficado no seu estômago, meu Senhor, 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 Pai amado, a Bíblia nos revela dizendo, Senhor, que o Senhor se manifestou, Pai amado, para desfazer com as obras do diabo. A Bíblia nos revela dizendo, Senhor, no qual o Senhor se manifestou, Pai amado, para desfazer com as obras do diabo. Senhor, o Senhor está contemplando agora esse servo que te clama, essa serva, Senhor, que te clama nesta hora. Ouve o clamor dele, ouve o clamor dela, Pai amado, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Entra agora com a grande providência divina. Entra agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com grande livramento para com esta vida. Senhor, Senhor, eu clamo a Ti agora, Pai amado. Repreenda agora toda obra de macumbaria, toda obra de bruxaria, qual foi feita, Pai amado, na Mata Virgem, na Cachoeira, na Encruzilhada, Pai amado, na rua sem saída, Senhor, para que esse irmão não venha achar solução, Pai amado, a não ser tirar sua vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, repreenda agora todo o mal, repreenda agora toda a forma de água, repreenda agora, meu Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus do meu viver, joga por terra agora, eu suplico a Ti, Pai amado, esse homem não tem sentido os credores na sua barriga, devido a essa hora de macumbaria. Esta mulher não tem sentido, Pai amado, forte Deus na sua barriga, só devido a essa hora de macumbaria não foi feita. Senhor, Senhor, repreenda agora, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, quero me apresentar também, Pai amado, a cada centro de macumba, a cada pessoa que tem estado, Senhor, sendo enganada nesses lugares.
A Bíblia revela dizendo, Pai amado, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Se o Senhor não há caminho, se o Senhor não há verdade, se o Senhor não há vida. A Bíblia revela dizendo também, Pai amado, que o Senhor veio para a vida e vida com abundância. A Bíblia revela dizendo, Pai amado, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para ter a vida e vida com abundância. Senhor, Senhor, toca nessa vida agora. Toca agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Toca agora na vida do meu irmão. Toca agora na vida da minha irmã, Senhor. Fortalece ele espiritualmente. Fortalece ela nessa hora, Senhor. Ah, Pai amado, fortalece agora. Renova ele agora. Renova ela agora, meu Senhor. Pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Espírito Santo da verdade. Espírito Santo de Deus, eu suplico a Ti. Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus amado. Quebre agora toda a barreira. Quebre agora, Pai amado, toda a sinal do diabo, joga por terra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, joga por terra, repreenda, Senhor. Eu suplico a Ti, Pai amado. Repreenda agora toda obra de macumbaria, de bruxaria, Pai amado, para atingir, Senhor, os olhos desse homem, os olhos dessa mulher. Repreenda agora, Pai amado, toda obra de macumbaria para atingir os olhos, para que ele não venha conseguir enxergar. Toda obra de macumbaria, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, toda obra maligna, Pai amado, para atingir as pernas desse homem, para atingir as pernas dessa mulher, Senhor, eu neutralizo agora, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, pelo poder e autoridade, Pai amado, que é no nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu suplico a Ti, Pai amado, eu suplico a Ti, Deus amado, Deus querido, Deus santo, Deus do impossível, Deus maravilhoso, Alfa e Ômega, Cordeiro de final, pedra, amulã e esquina, estrela da manhã, raiz de Jessé. Senhor, Senhor, ouve agora, Pai amado, a oração do meu irmão. Ouve agora, Pai amado. Deus, glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia, Jesus, Santo Deus. Ouve agora, Pai amado, a oração da minha irmã, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ouve agora, Pai amado, Pai querido, Pai santo, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ouve agora a oração do meu irmão. Ouve agora, Pai amado, a oração da minha irmã, Senhor. Eu suplico a Ti, Pai amado, toca nessas vidas de livramento, Senhor, essa obra de macumbaria feita para atingir, Pai amado, para fechar esse comércio, Pai amado, que seja neutralizado agora. Essa obra de macumbaria, Pai amado, para que os clientes, Senhor, não venham entrar nesse comércio, para que os clientes, Senhor, não venham comprar nesse comércio, Senhor, e para que esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã, venha aí a falência. Mas nesta hora, Pai amado, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora. Mas nesta hora, Senhor, eu repreendo agora na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Quebra agora toda barreira, quebra agora toda ferida do diabo, Senhor. Mais forte, Pai amado, é aquele que está conosco, que é aquele que está contra nós. Maior e mais poderoso, Pai amado, é aquele que está conosco. É o Senhor, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, a Bíblia nos revela dizendo, Pai amado, a Bíblia nos revela dizendo, Pai querido, que nem os teus pensamentos podem ser impedidos, que os teus pensamentos não podem ser impedidos, Pai amado. Nós cremos que o Senhor, Pai amado, tão somente pensar o milagre vai acontecer. Nós cremos, Pai amado, que se o Senhor tão somente pensar, Pai amado, o milagre acontece, Senhor. Se o Senhor tão somente pensar, Pai amado, essa obra de macumbaria é repreendida, esse livramento é confirmado para essa vida, Senhor, Senhor. Confirma o grande livramento, Senhor. Essa obra de macumbaria, Pai amado, para atingir o ventre dessa mulher, eu repreendo agora. Essa obra de macumbaria, Senhor, para atingir o ventre, que seja quebrada agora, que seja repreendida agora, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Toda obra maligna, Pai amado, para atingir o ventre, para atingir, Pai querido, Pai amado, Pai santo, a área sentimental desse homem, a área sentimental dessa mulher, Senhor, Pai querido, Pai santo, age agora, opera agora, neutraliza agora toda a força adversária, Senhor, neutraliza agora, Pai amado, toda ferida, todo laço do diabo, repreenda agora, todo laço do meu diabo amor, do meu diabo que não cilada, Pai amado, que seja desfeito agora, que seja neutralizado agora, Pai amado.
Virajeito, Tabocal, Bahia, Senhor, Senhor, responda agora nosso clamor, responda agora a nossa oração, responda agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus, eu clamor nesse lugar, responda agora, Pai amado, a nossa súplica, no qual fazemos a Ti, Senhor, responda agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, estamos, Pai amado, clamando a Ti porque cremos, estamos clamando a Ti porque acreditamos, estamos clamando a Ti, Pai amado, porque sabemos, Pai amado, que só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno, Pai amado, de toda exaltação, todo louvor seja a Ti, Pai amado, Deus poderoso, Deus amado, quebra toda barreira, quebra, Senhor, todo obstáculo, quebra, Pai amado, toda muralha, no qual se colocar no caminho dos Teus filhos, Teus filhos, no qual se colocar no caminho da Tua igreja, Pai amado, quebra toda muralha, repreenda todo mal, repreenda, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, vem agindo, Senhor, vem operando, Espírito Santo de Deus, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus amado, pelo poder e autoridade, Pai amado, que é no nome de Jesus Cristo, pelo poder e autoridade, Pai amado, que é no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, neutraliza agora toda barreira, neutraliza agora todo impedimento, vai quebrando agora, Pai amado, toda frieza, repreenda, Pai amado, todo desânimo, o obstáculo, o impedimento, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus da minha salvação, Deus do meu viver, repreenda todo mal, repreenda, Senhor, suplica a Ti, Pai amado, repreenda, Senhor, suplica a Ti, Pai amado, eu creio, Senhor, que sairemos daqui, Pai amado, com posse de vitória, sairemos daqui, Senhor, com posse de vitória, Pai amado, Senhor, foi o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não gosta mesmo, Pai amado, toda uma providência divina, repreenda todo obstáculo, repreenda, Senhor, todo impedimento, toda muralha, joga por terra, meu Senhor, pelo poder e autoridade, que é no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, suplica a Ti, corta todo laço, Pai amado, corta todo laço, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, venha confirmando, Pai amado, salva a alma nesse lugar, salva almas, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, salva almas, vão levar neste lugar, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, abençoa Teus filhos, abençoa Teus filhos, Senhor, que todo mal seja neutralizado, Senhor, que toda oferenda do aniversário, por esta família, eu repreendo agora, Senhor, que toda ação do aniversário, Senhor, para atingir esse homem, esta mulher, esta família, esta casa, que seja repreendida agora na autoridade, que é no nome de Jesus Cristo. Senhor, vem entrando com a providência divina agora, eu clamo Ti agora, Senhor, por uma operação divina, eu clamo Ti agora, me apresento, Senhor, esse irmão, essa irmã, Pai amado, não tem uma enfermidade, esse homem, esta mulher, Senhor, não tem uma enfermidade, Senhor, e está aí, Pai amado, muitas vezes sem poder andar, sem conseguir andar direito, Pai amado, pois se ele anda, Senhor, se ele consegue andar um pouquinho, se ele anda um pouquinho, Pai amado, as pernas doem, Pai amado, Senhor, também me apresenta, Pai amado, esse homem, esta mulher, Senhor, não tem forte dor na sua coluna, Pai amado, se ele ficar em pé, as costas doem, se ela ficar em tempo sentado, Pai amado, as suas costas doem, Senhor, Senhor, ouve agora a nossa oração, ouve agora, Pai amado, o nosso clamor neste lugar, ouve agora, Espírito Santo de Deus, eu suplico a Ti, Pai amado, venha consolando esse homem, venha consolando esta mulher, Senhor, eu suplico a Ti, Pai amado, eu suplico a Ti, Senhor, a cada pessoa no nosso encontro, Pai amado, escravizado pelo adversário, que seja liberta agora, que seja tocado agora pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, não em meu nome, Senhor, pois não posso nada, não em meu nome, Senhor, mas no nome de Jesus Cristo, aquele nome que está acima de todos os nomes, Senhor, a Bíblia nos revela dizendo que não há nome acima do nome de Jesus Cristo, Pai amado, opera agora, Senhor, Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade em nosso meio, para curar, para libertar, para transformar, Senhor, para operar maravilhas em nosso meio, Senhor, opera, Pai amado, opera em nosso meio nesta noite, uma vez mais, opera, Pai amado, faz um grande milagre, entra com intervenção divina, eu suplico a Ti, Senhor, eu
clamamos a Ti agora, Pai amado, e lhe apresentamos agora, Senhor, esse aplicativo, Pai amado. Põe agora, Senhor, uma bola de fogo nessa igreja, Pai amado. Cerca agora essa igreja com fogo santo do Espírito, Senhor. Cerca agora, Senhor, aviva agora o Deus Filho. Manifesta agora, Espírito Santo, para com cada vida que aqui se faz presente, Senhor, o seu poder, Pai amado. Toca aí agora, Senhor. Vai tocando, Pai amado. Vinha tocando e fazendo milagre. Vinha tocando agora, Senhor. Toca agora, Espírito Santo. Vinha curando, vinha libertando agora. Todo o mal eu repreendo agora. Toda obra de macumbaria eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda oferenda do diabo, toda ação do inimigo, Senhor, não pode impedir esse homem no vício, essa mulher no vício da droga, no vício do álcool, Senhor. Eu neutralizo agora, na autoridade, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ah, Pai amado, o inimigo vai até se levantar, Senhor, mas ele tem que cair por terra, Pai amado. Espírito Santo de Deus, ah, Senhor, o macumbeiro, Pai amado, pode até trabalhar na macumba, Pai amado, para atingir a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, mas ele tem que saber, Pai amado, que há um Deus poderoso que vela por esse irmão, há um Deus poderoso, Pai amado, que vela por essa irmã, Senhor. Vinha nesta hora repreenda agora, Senhor, todo mal, repreenda agora, Senhor, toda alma maligna, toda oferenda do diabo, repreende e joga por terra, corta todo laço, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, Pai amado. Repreenda agora todo mal, repreenda agora, meu Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu suplico a Ti, Pai amado, também me apresento, Senhor, esse homem, esta mulher, no qual ficou desempregado, e está orando, e está clamando, está buscando, Senhor, para que o Senhor venha abrir as portas para ele, para que o Senhor venha abrir as portas para ele. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nesta hora lhe clamamos, lhe exaltamos, lhe bendizemos, Pai amado. Senhor, ouve agora a nossa oração. Alcança agora também, Senhor, a tua filha, nossa irmã Vera Juliana, a tua filha, Pai amado, alcança ela, a família dela, os familiares de perto e de longe. Senhor, alcança também tua serva, minha esposa, Pai amado, missionária do cinema, Senhor. Abençoa teus filhos, fortalece ela, levanta. Usa teu poder e autoridade em cada momento. Confirma a vitória, a bênção, Pai amado.